Detalhe, eu disse, eu estava a dizer detalhe. Não, acho que seja uma conversa extrovertida, né? Aberta. É. Tá. Mais coloquial. Ok, então como eu estava a perguntar ali sobre essa questão de pai espiritual, se um concorda, então como o irmão Edilson estava a dar um comentário sobre isso, eu peço para repetir o seu comentário, para vermos nessa lógica que tens, se dá para, acima disso, a gente dar um parecer. Vamos lá. Eu concordo. Se quiser também dar base bíblica, tranquilo. Concordo, sim, mas depende do sentido da pergunta, daquilo que quer saber. Qual é o sentido do pai espiritual que estamos a falar? É acompanhamento na fé? É um discipulado nessa carreira da fé? Ou estamos a falar desses pais que hoje em dia estamos a lidar com eles? É muito estranho. Então, o que é estranho nesse caso? De chamar alguém de pai, ou nesse sentido de discipulado? Tipo, alguém que. Discipulado, tipo, quando fala discipulado, o que estás a apontar exatamente? Tipo, alguém que te dá acompanhamento espiritual na caminhada. Por exemplo, Elias e Eliseu. Uhum. Né? Tipo, estava ali o Elias fazendo o seu chamado. Então, Eliseu estava lá acompanhando os passos. Então, depois de Elias, né, passar por outra fase, depois de eles passando o Rio Jordão, foram para o céu, Eliseu deu a continuidade do ministério dele nesse caso. Tipo, ele também foi profeta. Elias foi profeta, Eliseu também foi profeta. Então, é nesse sentido ali. Hoje em dia, não diria que seria a 100% nesse sentido, mas no sentido de imaginemos que o Senhor tenha o propósito de também de dar um ministério ao que está a ser discipulado. Se tu dás acompanhamento à pessoa e sabes que a pessoa está no caminho da fé, está firme, está de pé, aí é nesse sentido que eu falo, que olha, tem que ter acompanhamento espiritual, né? Tem que ter acompanhamento espiritual que é para poder manter a firmeza na fé e também poder futuramente estar preparado para um ministério, né? Ministério. Certo, então vamos lá ouvir o irmão Inácio. Irmão Inácio, mesmas questões, então aguardo suas respostas. Concordas com o assunto de ter pai espiritual? Bom, eu acho que quando falamos de pai espiritual, referindo-se a um homem, a um ser humano, poderíamos ir contra a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é categórica. Eu estava aqui até a buscar a localização de onde é que está esse texto, onde diz que só temos um e único pai espiritual, que é Deus. Então, penso eu que as pessoas às vezes acabam criando essas duas premissas, ou essas duas palavras, ou frases, sentenças, como sinônimos, mas não são. As pessoas acabam confundindo, ou então criando como sinônimos o pai espiritual e o pai na fé. Eu divido essas duas coisas, porque eu entendo que a fé é uma coisa que é gerada dentro da pessoa por intermédio da palavra de Deus. A própria Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E esta palavra, ela tem que ser apregoada por alguém, como está escrito. Como é que ouvirão se não houve quem pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Então, houve alguém que pregou a palavra para mim. E por intermédio da pregação desta pessoa, nasceu fé dentro de mim. A fé foi gerada dentro de mim. Então eu posso dizer que, sim, esta pessoa em algum momento pode até existir aquela consideração de pai na fé. Como muitas vezes o Paulo se referia a Timóteo, como seu filho na fé. O que quer dizer que por intermédio de Paulo, Jesus fez gerar fé dentro do coração de Timóteo. Agora, o pai espiritual, nós já estaríamos é antropomorfismo. Não, antropomorfismo é atribuir características humanas a Deus. Mas isso acho que seria
teotrompos, talvez. Quer dizer, teotrompos, sim, porque, por exemplo, antropos quer dizer homem, né? Antropologia é a ciência que estuda a origem do homem, o homem em si. Então, atribuir características divinas a um ser humano, isso seria, num tanto, um grande erro teológico. Certo. Volto na mesma questão, de novo, sobre a situação de Elias e Eliseu. Certo. Elias era o pai na fé do Eliseu ou era o pai espiritual de Eliseu? Bom, para que o Eliseu viesse a ser considerado como o filho na fé, nós teríamos que encontrar um Eliseu não convertido. Esse é o primeiro aspecto. Mas, em momento algum, nós vimos ali uma situação em que Elias está a evangelizar Eliseu para que Eliseu pudesse deixar de ser aquilo que ele era, no sentido de não convertido, para se converter a Deus. Eu acho que quando trata-se, por exemplo, do Eliseu, já ele tinha uma visão sobre Deus de alguém convertido. A única coisa que aconteceu ali foi uma missão que ele acabou recebendo, ou um despertamento do ministério que Deus tinha para com ele na vida dele. É como, por exemplo, eu já aceitei a Jesus há anos, mas eu não exercia nenhuma atividade eclesiástica. Aí chega alguém e diz: olha, irmão Inácio, você tem uma missão a partir de hoje. Não trata-se de uma conversão, de um estado para outro. Apenas trata-se de uma aceitação daquilo que é o propósito de Deus para com a minha vida. Então, eu não consideraria Elias para com Eliseu nem pai na fé, nem pai espiritual. Apenas um instrumento que Deus usou para poder despertar um ministério, porque fé em Deus ele já tinha. Ele já acreditava em Deus. Ele já o servia da maneira que ele o servia. E nesse contexto nosso atual, né, nesse contexto atual nosso, de muitas pessoas ali, né, tipo, como o irmão Inácio aqui acabou bem, tipo, separando entre pai na fé e espiritual. E o que nós ouvimos muitas vezes não é pai na fé, é pai espiritual, né? Os homens dedicando-se, tipo, dando esse título pai espiritual de alguém. Então eu queria que o irmão Edilson desse um comentário acerca disso, né? Sobre essas pessoas que olham para o homem nesse caso e ele coloca nessa posição espiritual. O homem carnal, ele coloca nessa posição espiritual. O que tens a dizer sobre isso para esse pessoal que olha exatamente para o homem, ele lhe dá esse título de pai espiritual? Perigoso. Perigosíssimo. Perigosíssimo por quê? Primeiro ponto, por ser homem, não é perfeito. Não há nenhuma perfeição nele. E colocando essa concentração, este foco na pessoa do homem, cria expectativas que até na mente das pessoas acabam até sendo, vamos dizer, talvez sobrenaturais. Eu vou colocá-lo como o meu super-homem. É assim que eu vou colocar as minhas expectativas, de que aquele homem ou aquela mulher não tem tropeços. É perigoso por esse sentido. Ele tem tropeços e no dia que falhar, os olhos já vão mudar. E é por causa disso as pessoas aceitam, né, aquela coisa de compra de unção, porque se fala, se tiver essa parte de, tipo, tem uma expectativa, tipo, a pessoa como fala que é espiritual, está esperando exatamente algo divino que aparece exatamente dessa pessoa. Por isso acabam, tipo, comprando azeite, né? Compra o azeite, compra até utensílio, tem fotos hoje, tem anéis, tem cintos que essas pessoas, tipo, passam para seus filhos na fé, para, tipo, se essa pessoa tivesse esse objeto, daí operaria as mesmas coisas que essa tal pessoa funciona. Pois. Não sei se a sua
tipo, na sua visão, essa esperança que dizem, essa expectativa que estás a dizer, nessas pessoas que apontam, tipo, esse aqui é meu pai na fé, então automaticamente já espero algo divino. É nesse sentido ou noutra lógica? Bom, esse sentido também está incluso, mas eu falaria mesmo na expectativa do homem, não ainda naquilo que ele pode ou oferece às pessoas, mas até mesmo seria o segundo sentido do perigo, das pessoas acreditarem em amuletos que aquela pessoa vai oferecer, porque são amuletos que a pessoa vão querer. Então acreditam que se aquele homem ou aquela mulher orar ou falar com Deus, que não sei qual é a proximidade que os crentes colocam na pessoa, em dizer que não, aquele homem tem mais intimidade com Deus até tal ponto dos amuletos serem tão operacionais nestes sentidos. Tá, eu volto para o irmão Inácio. Irmão Inácio, acima desse assunto aí de tipo, chamar alguém de pai espiritual, como que vem, né, para as pessoas que olham para um homem, ele dá esse título, que ele é um cara espiritual, é o meu pai espiritual. Tipo, qual é o seu ponto de vista nessas pessoas que chamam isso? Bom, idólatras. Esta é a primeira palavra que me ocorre agora. Por que idólatras? Porque o sentido que tem se usado, ou que estas pessoas, os simpatizantes desta crença, esta crendice popular no domínio evangélico carregam, manifesta-se num tanto uma idolatria. Por quê? Porque vais ver do jeito como estes tais pais espirituais são venerados, né? Existem até pais espirituais que nem podem pisar no chão. Os seus súditos têm um cuidado de colocá-los no colo, porque o pai espiritual, se pisar no chão, o chão está amaldiçoado. Isso vai fazer com que o pai espiritual tenha problemas. Então os seus filhos dão o seu luxo de carregá-lo nas costas. E vimos tantas outras barbáries sendo feitos que nem os apóstolos fizeram. E outro grande perigo, na verdade, é olharmos para aspectos particulares ou peculiares, aspectos que estão na Bíblia Sagrada, mas que Deus permitiu num certo momento para um determinado propósito, e não para ser transformado em um ritual dentro da igreja. É uma forma ritualística que tem que ser colocada dentro da igreja. O que acontece? Porque nós encontramos na Bíblia Sagrada que os apóstolos até com a sua sombra curavam, né? Encontramos na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, os seus lenços que eram levados para os enfermos, tinham o poder de curar os enfermos. Não deixamos de perceber que trata-se de um caso específico, isolado, e que foi uma fé que Deus gerou naquelas pessoas naquele tempo para poder manifestar a sua glória naquele instante. Ele tinha um propósito com aquilo. Ele, em nenhum momento, disse que isso tem que ser um dogma, tem que ser feito de forma repetida na igreja. É assim como nós temos que agir. Nós estamos a dogmatizar coisas que não devemos dogmatizar. Então, do jeito como é que esses tais pais espirituais são venerados, é assustador. As pessoas até tendem a temer mais os seus pais espirituais do que a Deus. Hoje em dia, as pessoas têm mais temor pelo homem, o tal dito pai espiritual, do que para com Deus. As pessoas são capazes de dar tudo. Nós começamos a ver as pessoas a venderem casas, a entregarem tudo, para deixar aos pés dos tais pais espirituais. Então, eu penso que é muita idolatria por detrás de tudo isso. Tá, para finalizarmos, eu gostaria que, tipo, com bases bíblicas, né, olhamos exatamente para esse assunto na questão bíblica, porque, tipo, nada podemos contra esses fatos, a não ser pela palavra de Deus. Então, tipo, talvez alguém está preocupado agora, queria que a gente mostrasse na questão da base bíblica, né, para a gente mostrarmos que não somente está errado, tipo, para comentarmos que está errado, mas sim trazemos bases bíblicas, né,
para mostrarmos a esse pessoal de que de fato são coisas que não convêm. Então, volto ao irmão Edilson, para ver se tipo, tens um comentário acima disso, tipo, para ajudar o ouvinte, nem no máximo que nem seja um versículo tipo, que aponta que isso ali está errado, que aponta que isso ali não deve, ou um texto, né, que talvez um apóstolo chamou o seu seguidor de filho na fé, ou pai, ou filho espiritual. Nesse contexto, para tipo, só trazemos algo, né, superficialmente, né, para as pessoas verem que, na verdade, os textos que estas pessoas usam, tipo, defende-se ao Eliseu, era filho espiritual de Elia. Sei lá, Timóteo era filho espiritual de Paulo. Sei lá, que Onésimo era filho espiritual de Filemon. Então, nós precisamos, tipo, pelo menos com base bíblica, para mostrarmos às pessoas que todos esses contextos que as pessoas usam não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia Sagrada aponta. Então, talvez irmão Edilson ou irmão Inácio, alguém achou um versículo para darmos continuidade. Bom, eu não sei se o irmão Edilson já encontrou, mas eu tenho aqui um texto bíblico, no livro de Filipenses, versículo de número 21 e 22, mas aqui eu quero me centrar no versículo de número 22. Eu vou ler primeiramente o versículo 21 para contextualizar. A palavra de Deus diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, pastor Filipe, veja só que primeiro, o contexto, né, desta mensagem que eu aqui acabei de ler tem como epígrafo elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos Filipenses. Eu gostaria de ler muito rapidamente, pastor, pelo menos 4 versículos para consubstanciar isso, para melhor entenderem, não é? Veja só o que diz, versículo 19. E espero, Filipenses capítulo 2, versículo 19, a seguir. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. É Paulo elogiando Timóteo. E veja que ele, ao falar de Timóteo, diz que Timóteo ele busca fazer ou buscar aquilo que não é seu, aquilo que é de Cristo, fazendo praticamente uma comparação entre Timóteo e os crentes da igreja de Filipenses, os filipenses, em outras palavras, os de Filipo. No entanto, ele vai dizer aqui no versículo 22 que Timóteo lhe servia como um filho serve ao pai. Ele não diz que Timóteo era literalmente o filho dele. Ele diz que a maneira como Timóteo servia a ele era como quem serve. Aqui é um termo que nós precisamos sublinhar, o termo como, que é usado na comparação. Ok? Então, ele servia como. Paulo não está a dizer que Timóteo era literalmente um filho dele. Ele está a dizer que a maneira como Timóteo se portava diante dele, a maneira como Timóteo o servia, era como um filho serve a um pai. Então, em momento algum, a Bíblia vai dogmatizar, ou então determinar que as pessoas devem chamar umas às outras de pais na fé, ou de pais espirituais. O texto está super claro. É simplesmente uma analogia, uma comparação, por assim dizer, de algo espiritual para algo carnal. Os cuidados ou a humildade que Timóteo demonstrava, o respeito que ele demonstrava para com Paulo. Exatamente, aquela consideração. Sim. Como trata-se de alguém que Deus usou para despertar nele a fé, então ele servia a Paulo como um filho serve a seu pai. Então, esta expressão como filho ao pai, nós não podemos deixar de lado.
Paulo não está a dizer que ele era filho. Está a dizer que ele servia como filho. Como um pai serve, como um filho serve ao pai. E nesse contexto tem espiritual, pai na fé, tipo, ali como que Paulo aponta, pai na fé, pai espiritual. Não, aqui, pastor, aqui nós não há abertura para nós colocarmos esta crença de pai espiritual aqui. Nem pai na fé. Bom, nem pai na fé também, porque só trata-se de uma comparação, quer dizer, sim, ele vai usar no sentido carnal para espiritual. Ele diz que é como um filho serve ao pai, é assim como ele me servia no Evangelho, em Cristo Jesus. Desta maneira como ele vai deixar claro. Ele disse, olha, o Timóteo, ele é meu filho, espiritualmente falando, porque ele me serve. Não é assim como está escrito aqui. É dessa forma. Quer dizer que Timóteo, do jeito que ele estava a servir a Paulo, é assim como os filhos servem aos seus pais. Certo. Tem outro versículo, porque disseste 4, ou esses 4 estavam ali? Não, sim, estavam contidos aqui. Era tá, só uma contextualização. Vamos ouvir o irmão disso. Bom, tenho aqui o Filemon, né, no seu único capítulo, no versículo 9, acho que posso começar do 8, né? Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava em prisão, ou quando estava aqui na prisão, né? A minha versão é diferente, não sei se o irmão poderia me ajudar com a sua. Qual é? Onésimo, o Filemon. Filemon. É o Filemon. Filemon no versículo 10. Sim. Esse é o 10. Tá. Capítulo 1. É o único capítulo, sim. É o único capítulo, então, seus versículos 10. Posso ler aqui? Por favor. Bom, diz assim, Filemon, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse Filemon aqui? Tá. Ok, versículo 10, não é? Diz assim, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aí dá-nos a entender que foi um acompanhamento que Paulo vinha fazendo a Onésimo, né? Não no sentido de haver cobranças ou que Onésimo fosse ali chamar de pai, né? Mas pelos cuidados que Paulo tinha com Onésimo, era como de filho, né? É como de filho no seu discipulado. Eu acredito que seja. Tenha mais estes, mas me fogem aqui os capítulos. Certo, irmão Inácio, tem mais versículos acerca disso? Eu, na verdade, estou atrás daquele texto, ninguém sabia isso que pai. Sabe de onde? Sim, Mateus 23? Ok. Mateus 23, versículo... só pode ser versículo 9, Exato. Isso. Isso mesmo. Exatamente. 8, 9. Exato. Então temos aqui Mateus capítulo 23. Estou com teólogos. Também podemos começar do 7. Podemos começar do 7? 7, sim. O versículo Só que quando nós estamos com teólogos, bastamos esquecermos de algum versículo. Cuidado. Já estão ali bem sintonizados. Então, temos aqui Mateus capítulo 23, versículo de número, vamos ficar do 7, como o ilustre que acabou de sugerir. Diz assim, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, mestre, né? Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Isso é muito interessante, é muito forte. E a ninguém, versículo 9, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Ok? Eu acho que podemos parar aqui, não? Sim. Exato. Bom, veja só que se nós quisermos seguir este versículo, sobretudo o versículo 9, ao pé da letra, mas vamos começar do versículo número 7.
que já começa a dizer, olha, ninguém chameis de rabi, de mestre. Porque hoje em dia, sim, existe uma coisa que as pessoas muito gostam de serem chamados também, sobretudo, são títulos, atributos que as pessoas carregam ou são impulsados dentro das suas igrejas ou religiões. As pessoas querem ser chamadas de pastor, querem ser chamadas de... Não porque não existam pastores, mas eu acho que há um desejo meio que soberbo. Há até aqueles que dizem, não me chama assim, me chame de pasta, me chame disso. Num certo tom de soberba, se esquecendo que a Bíblia, né, em algum momento até coloca um grande peso de responsabilidade em determinadas nomenclaturas. Só por você ser chamado desta forma, você está a carregar um peso enorme e que você não poderia assim, achar que isso é luxo, porque no dia do juízo final você terá de pagar um grande preço. Então Jesus aqui está a dizer, olha, ninguém chameis de rabi. E a coisa mais interessante que eu vejo aqui é o fato de Jesus ter instruído os seus discípulos a dizer, não queirais vós serem assim chamados. Ou seja, por mais que vocês se tornem, não seja o vosso desejo que as pessoas te chamem desta forma. Mas eu quero ir para o texto, apesar de estar aqui a alongar muito. É o versículo 7, ou seja, 9, que é o versículo que nós aqui lemos. Então, veja só que ele diz, a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai. Quando começamos com ninguém, chameis vosso pai, se quisermos interpretar esse sentido literal, podemos dizer que a Bíblia está a nos proibir até de chamar os nossos pais biológicos de pais. Essa questão também depois que eu queria colocar. Exato. Se ninguém... Exato. Por que nós chamamos o nosso pai biológico? De pai, mas eu digo que quando Jesus expressa essas palavras, não está a inibir a questão de chamar o seu pai biológico de seu pai. Porque pai é pai. Na verdade, a Bíblia respeita a árvore genealógica. Tanto é que a Bíblia tem muita genealogia. Este nasceu aquele. Temos livro de crônicas que vai trazer genealogias. Então, quando Jesus vai dizer que apenas Deus, o Pai, é que deve ser chamado de Pai, é porque, em consonância com outros textos bíblicos, nós percebemos que Deus é Espírito. Não é? Deus é Espírito. Então, Deus é um ser espiritual. E se Deus é um ser espiritual, então Deus é o Pai espiritual. E se Deus é o Pai espiritual, a ninguém chameis mais de pais espirituais. Não mais. É exatamente nesse sentido. E não só. O apóstolo Paulo também vai dizer que existe pai natural e existe um pai espiritual. Pai biológico, que é o nosso, ou seja, pai espiritual, que é o nosso Deus. Então, a ninguém chameis vosso pai é exatamente neste quesito, a questão espiritual. Quando nós vamos atribuir a um ser humano este atributo de pai espiritual, nós estamos a ferir de forma contundente as Escrituras Sagradas. Porque só Deus é quem é o nosso pai. A ninguém chameis, só Ele. Você parece que o irmão disso tem algo a comentar? Nem tanto, não acrescentaria nem uma coisa útil daquilo que o nosso amado aqui falou, né? Concordo plenamente, porque mesmo em questões mesmo de genealogia, a Escritura padroniza isso, não é? Vamos ver a genealogia, não há nenhuma limitação em dizer que aquele é meu pai, o pai de Cã foi este e tudo mais, assim prossegue. Então, em termos espirituais, seria este. Não. Certo. Irmão Inácio ali deu um comentário de Hebreus 12, né? Gostaria de deixarmos também bem claro Hebreus 12, a partir do versículo 4 a 6, né? Que aponta os nossos pais, biológico nesse caso, né? Para, acrescentamos que sim, existe pais, no plural, pais, biológico, mas no sentido de pai espiritual, como Jesus disse em Mateus capítulo 23, é um, né?
Gostaria que o irmão Inácio lesse. Hebreus 12, quanto? 12, a partir do versículo 4 abaixo. Bom, assim diz a palavra de Deus. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, veja só, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, pais, né, aquele que nos representam, segundo a carne, mas espiritual, logo ali aponta né? Pai espiritual, ali aponta Então, é uma das coisas que nós queríamos ver aqui para deixarmos bem claro aos ouvintes, né, que essa questão, de fato, é questão, claro, que traz muita dúvida nas pessoas que estão a caminhar na fé, e nós temos visto sempre as pessoas estão dedicadas a esse assunto. Mas esse texto ali, irmão Inácio terminou de ler aqui versículo? Versículo 9. Peço para ler versículo 9. O versículo 9 diz: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Pai, né? Pai dos Espíritos. Então, aí é outra coisa também que a gente, acho que os irmãos estavam a comentar ali sobre Mateus capítulo de número 23, que não chameis a ninguém, vosso Pai, na terra, porque vosso Pai é um só que está no céu. Então, espirituais, como também estavam a comentar os irmãos, eu acho que é uma equivocação, como o irmão Inácio disse ali, é uma questão de idolatria também, é uma questão, né, maligna, né, como o irmão disse ali, comentou. Eu não sei se alguém tem últimos parecer para encerrarmos a nossa live. Bom, eu acho que vou aqui dentro dos meus pensamentos, estava aqui a passear um bocado pela Bíblia, e me recordo que, assim, posso dizer que a única pessoa, pastor Felipe, que poderia ter recebido, que tinha este poder ou esta audácia, esta ousadia de chamar Deus como Pai, tanto biológico quanto espiritual, é Adão e Eva, talvez. Porque eles foram feitos diretamente, exatamente, diretamente pelas mãos de Deus através do barro. Então, quem que lhe gerou? Foi Deus, através do barro. Então, quer dizer, para o Adão e Eva, eles olhavam para Deus como Pai, no sentido biológico, no sentido espiritual. Jesus também, por sua vez, apesar de ter sido do ventre da Maria, mas sabemos que não foi por gametas masculinas e femininas. Foi através do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que... Exatamente. Últimas palavras aos ouvintes acerca desse assunto. Bom, internautas, eu posso dizer que respeito aqueles que chamam os seus pastores de pais espirituais, todavia não concordo porque não tem respaldo bíblico. E também lamento para aqueles que até acabam venerando um homem, no sentido de idolatrar os tais passos espirituais, sendo até capazes de fazer tudo e um pouco mais por eles, que ferem os princípios sagrados. Então eu aconselho as pessoas a lerem a Bíblia, porque muitas das vezes as pessoas não lêem a Bíblia e começam simplesmente a seguir os homens. Então siga o que a palavra de Deus está a dizer. E a palavra de Deus está a dizer que não existe essa coisa de pai espiritual, que só Deus é e que deve ser considerado como nosso pai espiritual. Respeita o seu pastor, no entanto, respeita a pessoa que tem te discipulado, respeita a pessoa que tem estado a partilhar consigo a palavra de Deus, dê a ele a devida honra, mas não o idolatra. Chame ele de pastor, tudo bem, chame ele de irmão, mas em momento algum pai espiritual, porque não temos isso na Bíblia Sagrada.
As últimas considerações, meu amigo. Bom, eu acho que eu seria mais grunho. Para. Não chama mais de pai espiritual. Não façam isso. Não façam isso porque vocês vão se decepcionar. Porque no dia em que ele for a cair, há de ser o quê? Teu ex-pai. Será teu ex-pai? Não. Então, como é? Já viu? Então parem. Parem mesmo, literalmente. Parem mesmo. Sintam isso aqui mesmo com um amor que eu estou a dizer, mas parem mesmo. Porque ele é falho e não se decepcionem com isso. Então, fiquem com as escrituras, sejam fiéis às escrituras, que o único Deus, o único Pai que temos. Deus abençoe a todos, queridos irmãos que estiveram aí nos escutando. Dizer que deixa aí o seu like, né? E partilha esse vídeo às mais pessoas. Nós estamos aqui diretamente de Moçambique. Deixa seu comentário aqui embaixo, de onde você nos escuta, de onde você nos vê. E se quiser entrar em contato conosco, comente também embaixo, deixa seu número de telefone, nós vamos contactar você. Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Muita paz.